Cícero, muito obrigado pela sua participação e, na sequência, eu convido, por favor, o Maurício Viana, ele que é da MCV Consultoria Empresarial. O tema: atmosferas explosivas, vapores, gases e poeiras, fibras explosivas no setor madeireiro. Maurício, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Bom, o princípio me pediu para falar especificamente do setor madeireiro, mas esse tema que a gente vai falar de atmosferas explosivas ele é bastante abrangente. Indústria de alimentos, petroquímicas, químicas, é uma matéria que é bastante extensiva e se aplica, obviamente, no cenário que vocês estão participando hoje aqui, principalmente na questão de biogás, biomassa. Todos os sistemas têm interface aí com a necessidade de proteções para preservar a integridade das instalações industriais e preservar a integridade principalmente das pessoas que ali estão inseridas. Bom, a ideia que a gente está tentando fomentar e divulgar essa cultura prevencionista, ela vem não só de uma necessidade normativa, é uma boa prática de engenharia, reconhecida internacionalmente. A gente tem normas sendo tratadas aí a questão de cerca de 20 anos. Para falar em normatização, são normas recentes, são normas relativamente novas. E a gente tem também, por consequência da nossa cultura, da nossa postura, que é reativa, a necessidade de imposição legal. Hoje, no Brasil, uma das pontas que sentia muito a consequência da falta de estruturação nas plantas industriais eram as seguradoras. A seguradora ia lá fazer o aporte de uma apólice de seguro numa instalação mal mantida, numa instalação mal projetada, numa instalação precária, e quando tinha o sinistro, a seguradora era obrigada a ir lá e fazer a cobertura dessas apólices. Porém, à medida que a nossa legislação veio a evoluir, a gente teve a necessidade não mais agora de atender de uma forma voluntária, mas de uma forma compulsória as necessidades de se adequar as instalações às premissas legais. Um dos exemplos que a gente cita para vocês é, por exemplo, o caso da WEG. A WEG é o maior fabricante hoje de motores elétricos no mundo, empresa nacional, que se viu aí obrigada, por força da lei, a estruturar a sua rede de assistência técnica para que os equipamentos, os motores elétricos, quando eles venham a ser reparados, eles preservem as condições de engenharia para as quais eles foram projetados e os seus níveis de proteção que venham impedir uma explosão dentro de uma indústria que tenha uma atmosfera explosiva. Isso aqui é um exemplo de interações que a gente já fez no mercado, em todo o Brasil, onde tem aqui X, são oficinas que estão hoje credenciadas para fazer a atmosfera, reparos e equipamentos que atuam em atmosferas potencialmente explosivas. Bom, mas por que a gente está sinalizando essa questão? Bom, primeiramente porque nós temos um problema cultural. No nosso país, realmente, a gente não toma cuidado. As coisas normalmente acontecem pelo pior caminho, pela fatalidade. A gente tem um sinistro, e aí depois todo mundo acorda, puxa, Santa Maria, podia ter preservado as pessoas, podíamos ter cuidado. Na indústria é a mesma coisa. O empresário se vê hoje numa situação de extrema cautela, imposto pra caramba, fiscalização, tem uma série de custos que fogem à necessidade da operação, e ao mesmo tempo tem que ter uma operação segura. Essa operação segura, via de regra, ela era embasada em padrões normativos, como a gente comentou, essas normas eram boas práticas, e boa prática segue quem quer. Obviamente, com a boa prática, ela incorre em custos, obviamente, operacionais, e às vezes o empresariado não está interessado em arcar com esses custos. E compra bronca. Vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, vamos produzir. Se der algum problema, aí a gente corre atrás. Bom, o Ministério do Trabalho, há cerca de 20, 30 anos atrás, tomou os primeiros passos em relação a deixar com que essa situação não fosse uma situação de escolha, de opção das organizações, mas sim um critério legal.
Então, com base em condições de risco das instalações, a legislação brasileira classificou esses projetos das indústrias em graus de risco. Esse grau de risco, obviamente, quanto maior, né, o seu grau de exposição, maior a necessidade de cuidados nas instalações. E nessa classificação, obviamente, a potencialidade de risco foi exposta em função do grau de exposição, em termos de produtos inflamáveis, substâncias inflamáveis, vapores, gases inflamáveis. E quando eu comecei a trabalhar nessa área, para mim, eu tive uma enorme surpresa, que não é só gás e vapor, oriundo de substâncias combustíveis inflamáveis, que tem potencial explosivo. Comecei a ver pó de chocolate não pode, gente, é explosivo. Açúcar é explosivo. Talco é explosivo. Amido de milho explosivo. Pó de soja é explosivo. Então, se a gente for ver assim, leite em pó é explosivo. Obviamente, se você botar o leite em pó dentro de uma lata e jogar um fósforo dentro, não vai acontecer nada. Se você soprar lá dentro, botar a ignição lá dentro, vai estourar a tua lata de leite. Imagina isso dentro de um silo, dentro de um tanque de gás, dentro de um caminhão de armazenagem de combustível, um posto de combustível. Se essas instalações não estiverem, literalmente preservadas, adequadamente instaladas e mantidas, a gente está totalmente exposto a esses riscos no nosso dia a dia. Em vários cenários, em várias situações que a gente se mobiliza, não só dentro de uma indústria, mas também no nosso dia a dia, existe esse tipo de exposição. Além da NR20, que trata especificamente de combustíveis e líquidos inflamáveis, a legislação foi além. A norma NR10, que trata de instalações elétricas, ela determina que, se na existência de normas brasileiras ou normas internacionais que tratem da abordagem da segurança em relação às instalações, que elas têm que ser atendidas. Bom, atentas a essas duas legislações, as seguradoras começaram a adquirir jurisprudência. E quando a instalação, através de perícia, identificada que houve alguma negligência, hoje os seguradores estão livres de cobrir as suas apólices. Então, infelizmente, quando contratam a gente vai fazer um estudo de classificação de área, um laudo, o argumento do empresário, puxa, eu vou perder minha apólice. Ele não está preocupado com as dívidas. Está preocupado com a apólice que vai perder. Isso é lamentável, mas é o que a gente tem visto em grande parte. Não vou falar que é uma unanimidade, mas em grande parte da nossa cultura empresarial. Bom, para que a gente tenha aqui uma atmosfera explosiva, vocês já ouviram falar em triângulo do fogo? Tem que ter 3 componentes minimamente aí. A gente vai ter que ter o oxigênio, vai ter que ter uma fonte de ignição e vai ter que ter um material combustível. Pode ser um vapor, um gás, uma poeira, uma fibra. Essas substâncias, para que haja uma explosão, têm que estar presentes em condições ideais, que a gente chama lá limite inferior de explosividade, ou limite superior de explosividade, concentração, diluição. Tem várias características que vão levar um potencial explosivo. A gente tem separado algumas situações que são bastante interessantes. Por exemplo, o motor elétrico, quando ele está à exposição. Eu já fui ali em vários terminais de grãos aqui na região. E quando você chega no túnel, é onde ninguém vê, está passando lá o grão, ninguém adentra aquele negócio lá. Quando a gente vai entrar nos túneis, tem pó até a canela, joelho, canela. Aquele pó que está ali, se houver uma explosão, ele vai fazer o quê? Ele vai levantar. Ele levantando em suspensão, a atmosfera explosiva. E aí vem o efeito dominó e explode a planta inteira. Esse efeito é muito rápido. Quando se tem uma explosão dessa, parece que explodiu tudo ao mesmo tempo, mas não é isso que acontece. Ela vem gradativamente como um dominó, de fato, e a explosão vai se propagando. Para nossa surpresa, em grande parte dessas instalações, que a gente faz perícia, que a gente faz um próprio estudo, a gente vai pegar um motor elétrico que está trabalhando, vamos dizer assim, inundado no pó, ele vai sobreaquecer. Ele sobreaquecendo, ele vai ser uma fonte de calor. Bom, a gente estava falando que tem que ter a poeira, uma ignição, que não precisa ser uma fonte de ignição, pode ser uma fonte de calor, e um material para ter a explosão. E aí a gente tem lá, um bate-papo com a produção, como é que vocês estão fazendo com a proteção térmica desse motor? Esse motor é feito para atuar, quando ele chegar a uma determinada temperatura, que seria, por exemplo, a temperatura de ignição do pó de soja, ele deveria desarmar, antes de chegar ao ponto de ignição.
Bom, como ele está trabalhando num regime de exaustão, coberto de poeira, ele começa a desarmar toda hora. E aí o inteligente da produção, poxa, dei um jeito lá, tirei a proteção térmica, estou produzindo pra caramba. Mas estou produzindo o custo da insegurança. E isso o cara não faz porque ele porque ele desconhece a necessidade do requisito, desconhece um requisito de proteção da instalação. E essas manobras a gente vê no dia a dia. Em todas as instalações praticamente que a gente vai, eu não tive oportunidade de nenhuma instalação onde eu chegasse, fosse fazer um laudo que tivesse 100% adequada. Quando a gente está falando de laudos, vai desde posto de gasolina. Eu cheguei dentro de posto de gasolina, tem a bomba, aí o cara bota lá a maquininha do cartão de crédito com a tomada para ligar do lado da bomba. E aí você tem o vapor e gás ali, e você tem a fonte de ignição que o cara fica liga, desliga. E você pode ter uma explosão. Isso é o dia a dia, todo lugar, todas as instalações, do interruptor de luz, tomada, sinal sonoro. Eu já fui em situações que o camarada, por uma necessidade da NR12, ele teve que botar na esteira de transporte de açúcar proteções, barreiras físicas para que o operador não tivesse o seu risco de contato com a esteira e ter uma mutilação, algo nesse sentido. E depois os caras foram além, puxa, vamos então clausurar aqui para também não ter problema de boas práticas, viram o animal aqui defecar em cima da esteira. Legal, enclausuraram a esteira. Tinha uma caixa explosiva. Aí quando você vai ver o sistema de proteção, um sistema de proteção todo convencional, sem ser apto para atmosfera explosiva. E aí você tem ignição acontecendo o tempo todo num ambiente com poeira e as plantas explodindo e dá rodo por aí. E aí o pessoal, puxa, não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, desconhece a norma, desconhece a necessidade de proteção e fez uma instalação totalmente imprópria. Então, quando a gente fala lá da questão da atmosfera explosiva, a gente tem que ter, para ter uma proteção, tem que buscar a inibição de um desses componentes. Ou vou tratar o produto com concentrações muito altas ou muito baixas, que não vai ter uma explosão, ou eu vou eliminar a presença do oxigênio, ou eu vou eliminar a fonte de calor. Alguma dessas componentes tem que ser eliminada para a gente ter a nossa dita proteção. Nesses ambientes que a gente começa a se deparar com alguns paradigmas dentro de um processo industrial, dentro da indústria, a gente começa a ver que, por questões, obviamente, de custos, se você pegar um equipamento protegido, um equipamento XD, que a gente chama, uma prova de explosão, um motor elétrico custa R$200 mil, uma carcaça de 355, que é uma carcaça grande, comum numa indústria pesada. Um motor desse convencional custa 20 mil. Então, puxa, de 20 para 200, na hora de instalar, cara, não acontece esse negócio, nunca explodiu, nunca deu problema. Continua do jeito que está, até que aconteça a desgraça. Então, esse problema que a gente tem, e grande parte por falta de conhecimento, não basta só comprar o equipamento, eu poderia tomar outras ações que pudessem inibir essa situação. A gente estava falando ali de concentração. Um simples sistema de exaustão, um sistema de ventilação, bem endereçado, já eventualmente eliminaria a necessidade de ter um equipamento protegido. Então, o que a gente às vezes se depara é com situações em que o pessoal superdimensiona as instalações, superdimensiona os projetos, e aí a coisa cai no descrédito. As pessoas não cuidam da sua instalação, não dão o necessário cuidado, não só na fase de projeto da instalação, mas principalmente depois na manutenção. Esse tipo de lógica da classificação de área, ela permeia basicamente 4 etapas. A primeira etapa é um profissional ir à sua instalação e identificar quais são os cenários, cabine de pintura, a área que tem biomassa, a área que tem gás, a área que tem produtos inflamáveis, e avaliar se existem possibilidades de, eventualmente, de emissões fugitivas. Um selo de uma bomba, uma válvula, visitas, se você precisa ter que fazer uma manutenção, são todos pontos de possíveis escapes e que podem formar essas áreas. Reconhecidas essas áreas, eu deveria ter equipamentos adequados para aquela classificação, para aquela área classificada. Existem diversas, mais de 20 tipos de proteção. A gente tem que verificar se cada produto que está ali instalado atende à necessidade da classificação para a qual foi zoneada.
Essa classificação ela varia para gases, vapores, poeiras, fibras e também para a classe de temperatura. Então, esses equipamentos são fabricados de forma que eles não venham a ser uma fonte de geração de ignição ou uma fonte de geração de calor. E são preparados para atuar em determinadas classes de temperatura. Essas classes de temperatura, obviamente, vão depender do que se produz dentro da empresa, do que se manuseia dentro da empresa. Né? Então, se eu tenho lá um gás natural, vou ver qual é a temperatura de autoignição desse gás, e eu tenho que ter equipamentos que funcionam em temperaturas inferiores a essa ignição. O que acontece normalmente é que existem manobras, manutenções, integridade da planta, custo, né, de manutenção, que numa época de crise o pessoal vamos fazer a manutenção em qualquer, né, local e se esquece, né, dessa proteção. E é o suficiente para que a gente tenha esse tipo de evento com sinistralidade. Quando a gente estava falando do estudo, a gente falou do estudo de classificação, primeira etapa. A segunda etapa é o projeto da instalação. Quem vai fazer o dimensionamento dessa instalação tem que projetar os equipamentos e instalações de forma segura. E depois a gente vai ter, na longevidade da instalação, a necessidade de manutenção desses equipamentos. Esses equipamentos têm que ser mantidos por empresas também certificadas, aptas a fazer a manutenção, preservando essas, né, proteções. E o último ponto aí que as normas e as legislações determinam é que, de tempos em tempos, as empresas façam programas de inspeção que permitam avaliar se, além do equipamento, as condições da instalação foram preservadas. A gente está falando de condição de instalação, vai lá desde o aterramento de um equipamento, a potencialização, né, do equipamento, a condição de calhas, eletrocalhas, cabeamento, que eventualmente podem estar também, né, sendo avaliadas na sua, né, uso dia a dia e podem, né, vir a ser uma fonte de ignição de calor, vindo a causar aí, potenciais explosivos. Bom, esse tema é um tema bastante vasto, um tema novo. A gente está falando de normas, né? Tem mais de 30 normas, existe um comitê brasileiro hoje específico aí para atuar dentro dessas prerrogativas, mas o que a gente não deve, né, tirar de mente é a necessidade de se preservar principalmente vidas humanas e também preservar a integridade dos negócios, né? Uma planta dessa que venha eventualmente sofrer um sinistro pode causar danos, né, de ordem ambiental, estrutural e, como eu falei, perda de vida humana, que essa não tem como a gente depois restituir. Bom, pessoal, eram essas informações que eu queria passar para vocês, deixar os nossos contatos aqui também. Se vocês tiverem alguma necessidade de realização tanto de estudo de classificação de áreas quanto de laudo de instalações, né, ficamos aí à disposição de vocês. Okay? Muito obrigado.